Do Morro do Mendanha, já tem muitas nuvens, né? Previsão é de que no período da tarde possa chover. Ontem teve chuva forte, principalmente na região norte aqui da capital. A Avenida Perimetral Norte ficou inundada mais uma vez. E a gente vai começando aqui porque hoje tem muitas informações importantes e já está no ar para você o Agora Goiás. E a gente começa o programa de hoje falando sobre direitos humanos. Inclusive, teve uma sessão especial proposta pelo deputado estadual Mauro Rubem, do PT. A reportagem que conta o que aconteceu nesse evento é da Mona Lisa Carneiro. 10 de dezembro, de 1948, a humanidade, para poder superar aquele momento do nazismo que se instalou durante a Segunda Guerra Mundial, proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para destacar a data comemorada no Brasil há 76 anos, a Assembleia Legislativa de Goiás realizou sessão solene por iniciativa do deputado Mauro Rubem para reconhecer profissionais e autoridades públicas que atuam na defesa dos direitos humanos em Goiás. Para nós é realmente uma honra, uma satisfação saber que é um reconhecimento do nosso trabalho, não só meu, como de outros colegas e como de outras pessoas, que o ser humano ele tem que ser respeitado, ele tem que ser reconhecido, a gente tem que tratar ele como nossos iguais. Então, ninguém é mais do que ninguém e ninguém é menos do que ninguém. Então, o que a gente vê é um reconhecimento de alguém que luta por essa igualdade. Essa sessão me parece muito importante porque reconhece a atuação de diferentes segmentos da sociedade e de instituições, que lutam pela realização dos direitos humanos aqui no estado de Goiás. O policial rodoviário federal e vereador de Goiânia, Fabrício Rosa, falou sobre a atuação da PRF no desempenho à proteção da sociedade. Nós colaboramos no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, o combate ao trabalho escravo, o trabalho infantil, o tráfico de pessoas, que são chagas que lamentavelmente afetam a nossa sociedade. E lutamos também por uma polícia que haja com profissionalismo, com seriedade e dentro da legalidade, não agindo fora daquilo que prevê a Constituição Federal e o devido processo legal brasileiro. O deputado Mauro Rubem ainda ressaltou a necessidade de trabalhar para a efetivação dos direitos dos cidadãos. Nós temos o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimento dos trabalhadores por direitos, sindicatos, instituições que fazem uma coisa fundamental para a sociedade. A sociedade ela busca e quer paz, quer respeito às relações humanas e, sobretudo, o dia de hoje é um dia de reflexão. Bem, gente, nós estamos recebendo aqui com muito prazer aqui no nosso programa Agora Goiás, um mestre em Relações Internacionais e professor da PUC Goiás, Giovanni Ocado. Tá tudo bem, Giovanni? Bom dia, Jodevar. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem, tudo ótimo. Seja bem-vindo. E também o Danilo Alarcon, doutor em História e professor da PUC Goiás. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Pois é. E para a gente fazer essa conversa, a gente está recebendo aqui também o nosso editor do programa Agora Goiás, o professor Jefferson Ângeles. Está tudo bem, Jefferson? Tudo jóia, Jodevar. Bom dia. Sejam bem-vindos. Inclusive, a gente vai começar, é claro que a gente vai falar da Síria, com toda essa situação que aconteceu aí nesses últimos dias, mas vamos começar, inclusive, por um artigo que foi publicado por esses professores, que tem o título de Guerra de Escolha. Eu queria que vocês falassem, começando aqui pelo Danilo, me fala desse artigo, por favor. Bom, Jordevar, nossa proposta em publicar o artigo foi realmente pensar sobre a perspectiva do governo Netanyahu, domesticamente, como são, qual é a dinâmica das forças que o sustentam e a questão da própria popularidade do Netanyahu, que tem impactado na continuidade do conflito desde outubro de 2023. Nós retomamos alguns aspectos históricos da criação do Estado de Israel, mas especialmente da forma como Netanyahu tem se mantido no poder há alguns anos, para tentar entender justamente essa perspectiva de um conflito que é regional e que envolve potências globais, mas a partir das suas variáveis que são domésticas. Professor, eu quero a ajuda do senhor. Beleza. A ideia é que a gente faça um percurso histórico para a gente compreender
o que é essa guerra entre Israel e Palestina, né? As pessoas veem esses conflitos na TV com uma certa frequência, mas não entendem a base, a origem, a essência, o que efetivamente está em jogo. E aí eu queria que a gente começasse, então, indo lá para 1948, quando é fundado, né, o Estado de Israel. Aquela região da Palestina era uma região que estava sob a coroa inglesa, né, e a ONU decide criar, né, esse Estado de Israel, fazer uma divisão da Palestina ali entre árabes e judeus. A maior parte da população que vivia na região era a população árabe, né? Criou-se o Estado de Israel. Um dia depois que o Estado de Israel é criado, inicia-se uma guerra contra o Estado de Israel, porque os países que estavam ali em torno não aceitavam, né, árabes não aceitavam a criação desse Estado de Israel. E aí entra a minha pergunta, né? A gente teve a Guerra dos 6 Dias, e dessa Guerra dos 6 Dias, Israel saiu vitorioso e já ampliou o seu território. Aí a questão é, de onde que veio o material, de onde vieram os fundos para fazer essa guerra, já que este Estado ele tinha sido criado um dia antes. Eles tiveram uma potência bélica suficiente para conseguir vencer vários países ali do entorno. Quem vai me responder? Bom, eu acredito que olhar para o passado é sempre importante quando a gente analisa esse conflito, até para a gente entender como é um conflito profundamente contemporâneo. Ele está bastante calcado, né, nas perspectivas da política contemporânea. A ideia que sustenta a criação do Estado de Israel ela é criada no final do século XIX, que é a ideologia do sionismo. Então, ao mesmo tempo, né, em que o sionismo era criado, outras ideias de Estado-nação também eram desenvolvidas ao redor do mundo. Isso não quer dizer que os judeus, como povo, não tenham, né, um laço milenar com a terra da Palestina. Mas a noção da criação de um Estado na região para que os judeus pudessem migrar, especialmente, né, aqueles que sofriam com o antissemitismo que se tornava cada vez pior na Europa, ela é bastante recente. Então, do final do século XIX até 1948, e por isso que a gente realmente precisa olhar para esse período, já havia uma migração crescente de judeus europeus para a região da Palestina. Haviam, claro, né, os judeus que já habitavam a região desde sempre, e esses judeus foram construindo ao longo de décadas instituições que viriam a ser depois o Estado de Israel. Então, quando a ONU aprova o plano de partilha em 1947, com a perspectiva da criação de 2 estados, as instituições do Estado que vem a ser Israel já existiam do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Então, eles já tinham essa estrutura formada. No caso dos países árabes, aquela ideia era completamente exógena, né, para eles. Não fazia sentido a criação de um novo Estado dentro de uma região em que eles já viviam e fazia parte de todas as dinâmicas ali para aquela população. A Guerra de 67, que acontece, né, 20 anos depois da de 48, aí é o momento em que Israel amplia a sua base de dominação para a Cisjordânia, que em 48 tinha ficado com a Jordânia, e para a faixa de Gaza, que em 48 tinha ficado com o Egito, que eram os dois principais países árabes ali que cercam o Estado de Israel contemporâneo. Eu acho que 2 questões só para a gente complementar essa colocação do Danilo é o seguinte: o que a gente não pode perder de vista é que o conflito entre Israel e Palestina tem motivação central, território e construção dos estados nacionais. Naturalmente, existem elementos históricos, culturais, religiosos, entre outros fatores, né? Mas o fato é que esse processo de construção territorial e de formação do próprio Estado palestino e do Estado judeu remonta basicamente a um processo de fragmentação que houve do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial e que aí as grandes potências coloniais, sobretudo as europeias, procuraram partilhar esse território do Império Otomano que começou a ficar fragmentado. Então é por isso que existe esse mandato britânico sobre a Palestina que perdurou basicamente até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse momento, a Inglaterra exerceu um mandato direto sobre a própria população palestina,
Palestina, inclusive nomeando altos comissários para gerenciar o local, que foram contestados simultaneamente pelos judeus e pelos palestinos. Então, esse é um problema já de raízes históricas, no sentido que esse problema territorial ele tem marcado todo o processo de construção. E uma segunda questão importante é que, de fato, como bem lembrado pelo Jefferson, historicamente, quem viveu nesse território foram muito mais os árabes, né, do que a população judaica. Então, fruto do Congresso Sionista no final do século XIX, quando surgiu o nacionalismo judeu, e aí entra também na sua pergunta, um dos objetivos do movimento sionista que surgiu nesse final do século XIX era conseguir financiamento externo para pautar o próprio projeto judeu de voltar ao seu território, entre aspas, original. Agora, o que é interessante quando a gente observa esse retorno é que os judeus preferiram normalmente ocupar as regiões mais ao norte do que é o território de Israel hoje e o território mais próximo ao Mediterrâneo, porque eram as áreas mais férteis daquele momento que proporcionava condições para desenvolver a questão econômica. E aí vem um ponto importante, não tem nada a ver com as questões bíblicas nesse momento da ocupação, porque basicamente a gente está falando de uma ocupação que se deu mais ao norte da Galileia e não na região de Samária ou Judéia, que são aquelas que estão relacionadas mais ao elemento bíblico, né? Então, quer dizer, a própria ocupação judaica, ela teve um imperativo, de certa forma, muito mais econômico no sentido de trazer oportunidades para esses judeus que estavam, de alguma forma, saindo da Europa fruto da perseguição e que acabaram, de certa forma, fixando território por lá. Fato é, partilha de 48, nós tínhamos basicamente cerca de 30% da população judaica que ficou com mais de 50% do território e 70% da população palestina que ficou com com cerca de 40 e poucos por cento do território. Então, assim, é um problema já difícil de resolver. Houve um interesse muito pragmático em 48 das lideranças do Estado de Israel então sendo criado de, uma vez expandido parte do território daquilo que estava no plano de partilha, que eles se contentassem com aquilo, já que a Resolução das Nações Unidas havia dado um aval. Mas as correntes que já defendiam, né, uma ampliação para uma grande Israel, elas já existiam e haviam sido debatidas, mas derrotadas nesse momento inicial da Guerra de 48. Elas vão retomar com muito poder em 67, ampliam em 70 e depois, a partir dos anos 80 e 90, elas vão se tornando hegemônicas no governo de Israel e o Netanyahu bebe diretamente dessas fontes que aí passam a pensar de fato em um projeto de uma grande Israel, expandir para além daquelas fronteiras de 48. Professor, e na região do que é hoje o Estado de Israel, existiu uma quantidade, né, como foi mencionado, gigantesca de árabes. O que aconteceu com essa população? Bom, o projeto original das Nações Unidas, inclusive, previa a Resolução 181, né, que fez a partilha, previa basicamente uma troca da população árabe que estava no território judeu para ir para o território que seria formado o Estado palestino. Mas o grande problema é que, por conta da Guerra de 48, como você já havia mencionado, houve, na verdade, um grande êxodo palestino, até porque Israel acabou ocupando praticamente cerca de quase 70% de todo o território que era aquela Palestina, né, pelo menos o território árabe do antigo Império Otomano. E aí o que começa a haver é uma diáspora palestina ao redor do globo, né? O número realmente é bastante grande. 48, por conta da guerra, surgiu inclusive uma organização das Nações Unidas para lidar diretamente com o problema dos refugiados e dos imigrantes palestinos do ponto de vista global, mas essa população acabou se dispersando ao redor do globo. Então, parte da população que é atacada hoje em Gaza já é fruto desse movimento de refugiados da Guerra de 48. Perfeito. Então, há essa pressão muito grande em cima da população palestina e a própria historiografia israelense já tratou da forma como o exército israelense manejou essa limpeza étnica do território que eles iam conquistando no conflito de 48, no sentido de não permitir que uma quantidade muito exorbitante de árabes permanecessem no Estado de Israel, porque isso poderia descaracterizar a própria noção de um Estado judeu. Perfeito. Professor, nesse artigo, né, que vocês falam, vocês atuam principalmente nesse momento agora? Porque nós estamos no Israel em guerra, já tem mais de um ano. Sim. A situação é realmente lamentável, triste a gente ver tudo isso, né? E aí vocês falam do Benjamin Netanyahu. Qual que é a tese, né, que vocês trabalharam nesse artigo? Bom, o Netanyahu, ele é um político bastante sagaz e ele está atuando na política israelense pelo menos desde os anos 80. No final dos anos 90, ele foi primeiro-ministro pela primeira vez e ele foi um dos responsáveis por sabotar a talvez única iniciativa de paz entre israelenses e palestinos que aconteceu de fato até hoje,
que foram os acordos de Oslo. Então ele criou todo um elemento de animosidade contra o então primeiro-ministro, que também era de direita israelense, que foi assassinado por um radical religioso sionista, né, um judeu. O Netanyahu volta ao poder no final dos anos 2000 e permanece basicamente até hoje ininterruptamente, salvo por alguns meses em 2022. Todo o sistema, todo o país, todo o sistema político em que o indivíduo permanece no poder por muito tempo, a gente sempre vai ter um problema. Ele quer permanecer e ele começa a organizar tudo com mãos de ferro. É histórico, pode olhar para todos os países que isso acontece. Então... Isso, e ele vem manipulando os grupos que se opõem à criação de um Estado palestino, sendo ele também um opositor à criação de um Estado palestino, com muita maestria. Tanto na arena internacional, quanto mas especialmente na arena doméstica, ele conseguiu então fazer da tese de que toda a região pertence ao Estado de Israel, e aí por toda a região, o que hoje é considerado o Estado de Israel oficial, mais a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Né? Então, esse é um elemento que é importante. Ele sabe manipular essa pauta que vem de um século, pelo menos, né? Mas ele aplica ela. Eu acho que tem uma característica também importante, só para complementar a fala do Danilo, que é o seguinte: o Netanyahu está conseguindo manipular uma coalizão partidária que está dividida. Né? Então, Israel teve uma série de problemas recentemente, inclusive o próprio Netanyahu teve dificuldade, ele conseguiu se voltar ao poder, né, frente a uma coalizão que não estava bem definida, e ainda que ele tenha esse perfil, assim, realmente, lideranças que permanecem por muito tempo no poder é um problema, mas que ele demonstrou muita habilidade política para superar a adversidade da conjuntura israelense e dar respostas enérgicas a um problema que é histórico, tentando trazer uma própria visão de mundo ideológica em relação à Palestina, em relação ao Hamas e a toda a conjuntura do Oriente Médio, né? E aí eu queria ver com vocês, então, vamos fazer uma divisão. O professor me fala para a gente quem que é o Hamas, como foi isso, e professor conta para a gente quem que é o Hezbollah, né, como esses grupos são financiados também, de forma bastante sucinta. O Hamas ele surge na esteira da primeira intifada e ao longo de todos os anos 80, né, com a Revolução Iraniana de 79, vários grupos que tem, né, essa ideologia islamista, eles vão desenvolver o discurso também de oposição a Israel. Então o Hamas vai surgir nesse contexto, só que o Hamas surge em um contexto também de luta dos palestinos pelo processo de autodeterminação. A questão é que o Hamas traz, de fato, elementos que são não só antisionistas, né? O Hamas trazia esse elemento de ser contra a criação de um Estado de Israel, contra a própria existência do Estado de Israel, mas um elemento de antissemitismo também. Né? E isso é um dos motivos porque parte da comunidade internacional, de alguma forma, trata, né, o Hamas como um grupo terrorista, pela perspectiva que eles põem para além do outro Estado. Isso, só que o Hamas tem uma aproximação e ele funciona efetivamente muito próximo do funcionamento do Estado de Israel. Porque Gaza, desde o final dos anos 2000, é basicamente um enclave que é bloqueado por Israel. Então, toda a entrada e saída de qualquer produto, dinheiro, etc., passa via Israel. Então tem, né, essa aproximação, digamos assim, do Netanyahu, até por estar no poder desde o final dos anos 2000, com essas lideranças do Hamas, e eles vêm fazendo esse jogo de fricção. Porque a ideologia que sustenta o Hamas é que do rio ao mar haverá somente um país, a Palestina. E a coalizão do Netanyahu, e ela vai se tornando cada vez mais radicalizada, defende hoje exatamente a mesma coisa, só que ao inverso. Do rio ao mar haverá somente um Estado de Israel. Então, hoje, parte da coalizão, né, do Netanyahu, políticos que são ministros e sustentam uma coalizão, participam de reuniões que defendem abertamente a desocupação de pelo menos parte da faixa de Gaza para novos assentamentos de israelenses. Israel estava na faixa de Gaza até 2005, se retira unilateralmente, e essa retirada vai ser substituída pelo bloqueio, e aí entra nessa dinâmica e nessa dança do Hamas e do Netanyahu de se sustentarem no poder dentro dessas fricções. Né? O conflito de
E essa é uma das grandes questões, né? Como é um conflito que não é tratado da devida maneira no sentido de se buscar uma resolução, né? Ele vem sempre escalando, e aí talvez o 7 de outubro tenha sido de fato uma surpresa pela negligência do governo de Israel, que é o responsável por defender as suas fronteiras. Lembrando, né, que a faixa de Gaza ela é cercada, tudo, ou pelo menos, né, Israel montou um aparato para acompanhar tudo o que acontece ali dentro, só que eles não conseguiram fazer isso. Bom, simplificadamente, o Hezbollah e o Hamas, eu acho que eles têm duas características muito próximas, né? Por exemplo, o Hamas ele surgiu, em princípio, como um grupo de resistência contra no âmbito da Intifada, final dos anos 80, para resistir contra a presença de colonos israelenses em territórios palestinos, né? O Hezbollah basicamente surgiu em 82, no contexto da invasão de Israel ao sul do Líbano, e esse grupo ele surgiu para resistir contra a ocupação israelense ao sul do Líbano, né? O Hezbollah, eu acho que a diferença talvez do Hamas, ele não tem necessariamente a pretensão de tomar o poder ou algo do tipo como é o Hamas em relação à Palestina, mas o Hezbollah ele parte da mesma convicção do Hamas, que é a destruição de Israel. Então, a única condição da paz no Oriente Médio e, sobretudo, né, a chance de que se criar um Estado palestino passa inexoravelmente pela destruição do Estado de Israel. O Hamas, assim como o Hezbollah, também são grupos que são financiados diretamente pelo Irã, né, predominantemente pelo Irã, tanto no sentido de apoio econômico, dinheiro mesmo que vão para essas organizações, quanto também no sentido de treinamento militar e logístico. Então o Irã tem uma força chamada Forças Quds, que representa basicamente a força de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, e essa Força Quds é uma das principais organizações militares no Oriente Médio que faz o treinamento de grupos que são vinculados diretamente ao Irã, entre eles o Hezbollah e o Hamas. Então a gente tem tínhamos e temos ainda um barril de pólvora. Eu estou curioso aqui, a gente está falando de Israel também, que é super importante, mas a Síria, né? Agora a gente está vendo aí a queda, né, do Bashar al-Assad, que uma situação terrível lá. E a gente percebe que hoje a situação, vários grupos, a gente percebe isso. Qual que é? Porque não é só derrubar um ditador, o problema é depois montar todo o esquema de governo e, se é possível, montar uma coalizão. Como é que vocês estão vendo isso? Acho que só queria destacar só pôr mais fogo na fogueira da questão do Jordevar, né? A gente pensar, o líder dessa rebelião que ocorreu agora na Síria, né? É um ex-membro da Al-Qaeda, participou do Estado Islâmico, ou seja, é um jihadista. E a perspectiva de jihad é fazer uma guerra universal para a expansão do islamismo. Mas agora ele é procurado, né, inclusive pelas polícias internacionais. Agora ele começou a adotar uma postura de moderação, uma postura mais pragmática, né? A gente não vai expulsar os cristãos, a gente vai deixar os curdos aí. Então, uma postura menos radical, pelo menos discursiva agora. E a gente viu isso acontecer quando o Talibã reassumiu o poder, com uma postura primeiramente moderada, de que as mulheres poderiam estudar, poderiam trabalhar, e a gente tem um regime absolutamente repressivo instalado lá hoje. Qual que é a perspectiva? Há chance disso acontecer? Como é que vocês enxergam a questão? Minha opinião sincera, né? Eu acho que a gente tem o que comemorar em relação à queda de um regime sanguinário, como foi a queda do regime Assad. Mas esperar que nós vamos... Que durou 50 anos, né? Sim, com certeza, né? A família Assad foi absolutamente violenta no que diz respeito à maneira como lidou com a população síria. Mas eu acho que é muito otimismo a gente esperar estabilidade, paz ou realmente a criação de um novo governo num intervalo curto de tempo. Eu, na minha modesta visão, acredito que a Síria tende a se tornar uma espécie de nova Líbia, em que nós devemos ter provavelmente um país dividido entre forças políticas opostas, lembrando que esse grupo do Al-Jalani, que é a liderança política que está à frente do HTS, né, Organização para a Libertação do Levante, né, HTS é a sigla em inglês,
é um grupo que ele é composto por uma série de forças rebeldes, algumas das quais até mais fundamentalistas do que a própria HTS. Então, gerenciar todas essas forças é bastante complicado. E paralelo ao HTS e à coalizão que o levou a ocupar Damasco, nós temos também uma série de outras organizações rebeldes que são financiadas diretamente por países, digamos assim, ocidentais, ou que tiveram apoio de países ocidentais. Então a gente tem o Exército Livre da Síria, as Forças Democráticas da Síria, entre outros grupos que tiveram treinamento, apoio logístico ou algo do tipo, né? Então temos esse espectro de grupos distintos que tinham em comum o objetivo de derrubar o governo Assad. Agora, que tipo de governo vai surgir depois dessa derrubada é a grande incógnita. Quem é que vai estar à frente? Existe interesse de potências estrangeiras, entre outras coisas. E além disso, a gente tem também a questão do Kurdistão. Porque mais ao norte também do território sírio, próximo já à Turquia, beirando o Iraque e os demais países, nós temos também o exército curdo também fazendo ações importantes que levaram à derrubada ou enfraquecimento do governo Assad. Eu só queria destacar um ponto importante, que é o seguinte: a guerra na Síria ela ficou, digamos assim, um tanto quanto adormecida há um bom tempo por conta de outros conflitos, uma aparente calmaria ou algo do tipo, mas o fato é que o governo Assad ele nunca conseguiu exercer efetivamente o controle territorial do norte da Síria desde que começou a Primavera Árabe, né? Então aquela região sempre permaneceu em disputa. Não por acaso o pessoal partiu de Alepo para descer para Damasco, né? Então foi bem interessante ver essa trajetória. Agora, por conta do conflito na Ucrânia, por conta do próprio enfraquecimento do Irã, agora se criou uma oportunidade talvez razoável para que esses grupos rebeldes que então controlavam o norte conseguissem efetivamente fazer a derrubada do Assad. Eles eram sustentados pela Sim, Rússia e pelos iranianos. Então acho que isso deu essas condições. Mas eu acho, assim, sinceramente, o cenário ele tende a ser bastante ruim daqui para frente. Não vejo muita expectativa. E esse contexto internacional, como ele contou para a queda do regime, ele também precisa ser pensado, né? Então a Rússia tirou suas atenções do conflito da Síria por conta, né, obviamente, da situação da Ucrânia, e a situação de sustentação do próprio Assad junto aos seus parceiros, especialmente o Hezbollah e o Irã, ficou bastante fragilizada, né, nesse último um ano de conflito ali em que Israel está atacando em diversas frentes. Então, o que a gente vê hoje é a continuidade, né, dessa intervenção estrangeira, especialmente regional, dentro do conflito da Síria. Então, Israel, nos últimos 2 dias, atacou diversos alvos e ocupou uma zona tampão que é na fronteira. E Israel tende a não desocupar nenhum território depois que eles ocupam, né? A não ser que haja algum novo tipo de barganha, e o Netanyahu com certeza está de olho nisso ao tomar essa decisão dessa ocupação. A Turquia continua apoiando os grupos que lutam contra os grupos curdos dentro da Síria. Tem um interesse por parte dos curdos no Iraque, que formaram uma região autônoma com instituições democráticas, inclusive, que funcionam depois da queda do Saddam Hussein. Então, são muitos interesses que existem ali naquele momento, para além dessa questão da ideologia. Eu sempre acredito, né, e observando essa dinâmica desses grupos, que o Estado Islâmico teve o fim que teve. Claro que existem bolsões, existem grupos minúsculos radicais, mas ele teve o fim que teve porque eles não souberam trazer para si esse pouco de pragmatismo. O HTS tem, né? O grupo que assume, o grupo que tomou Damasco, eles têm uma perspectiva de focar na Síria como território, eles não querem questionar fronteiras, eles não se posicionam contra aquilo que é o beabá básico das relações entre os estados. Então isso pode ser um elemento de pragmatismo que faça com que eles mantenham ainda o controle do país, mas com as intervenções estrangeiras que acontecem constantemente ali no conflito, isso pode dificultar bastante. Tá certo, obrigado pela aula. Foi muito bom ter vocês aqui, o Danilo Alarcon, doutor em História, professor da PUC Goiás. Danilo, obrigado. Eu quem agradeço o convite, estamos à disposição. Agradeço também ao Giovanni Ocado, mestre em Relações Internacionais, professor da PUC Goiás. Um abraço para você. Muito obrigado, um abraço a vocês e foi muito ótimo estar aqui. E melhor ainda contar com a participação do professor Jefferson Ângeles, que é editor do nosso programa Agora Goiás. Obrigado, professor. Bisbilhotando um pouco, é um assunto que me interessa bastante e eu quis estar aqui pertinho. Obrigado, pessoal. Volte mais vezes.
Claro, todos os dias estarei aqui. Olha, a gente vai continuando aqui porque tem mais informações no nosso programa. O esporte marcou um final de semana muito importante na Exefego. Inúmeras pessoas se reuniram em um evento que uniu esporte e solidariedade. A repórter Daniela Mello traz os detalhes dessa iniciativa do deputado estadual Ricardo Quirino. Quem nunca se reuniu com os amigos para aquela partida de futebol, hein? O esporte solidário com os amigos do Quirino uniu crianças, mulheres e homens, todos com o mesmo objetivo: praticar esporte e fazer o bem. O evento aconteceu no espaço esportivo da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás, em Goiânia. Eu estou gostando demais, muito bom. Não, nunca vi algo parecido, muito legal. Eu já joguei, principalmente fiz 2 gols e é muito bom. Organizado pelo deputado estadual Ricardo Quirino, que é um forte apoiador do esporte, o evento trouxe basquete, futsal e muita diversão. Encontro de amigos, primeiramente para confraternização, divertir aqui. Ninguém vai disputar título, ninguém vai disputar medalha. Quem ganhar, ganhou, quem perdeu, perdeu, somos todos amigos. Eu já fiz uma misturada aqui, porque eu conheço o pessoal e sei quem joga um pouquinho mais. Se deixar formar um time só, aí fica desequilibrado, né? Tem pessoas que vieram jogar, gostam, mas não tem a prática das duas modalidades, né? Então a gente já fiz uma misturada lá no futsal, agora a gente vai misturar o basquete para ficar bem equilibrado. Além do momento de confraternização, o principal objetivo é esse aqui, ó, a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão distribuídos para famílias carentes de Goiânia. Hoje tem o futsal, hoje tem o basquete, tem a parte de solidariedade, todo mundo plantando, todo mundo ajudando, todo mundo nem conhecendo a pessoa, mas vai chegar ajuda para essas pessoas através do esporte. E o esporte é vida, trabalha tudo, sabe, e une a galera, todo mundo. Vim para assistir, é uma inclusão social, uma inclusão esportiva, as mulheres no futebol, o envolvimento e ainda vamos fazer uma ação social. Deputado Quirino, parabéns pela iniciativa. É assim que a gente faz a inclusão do esporte e o social. Participantes de várias regiões, inclusive de fora da cidade, se uniram à causa e contribuíram para o sucesso da ação. Como Matheus, morador do entorno do Distrito Federal. Para mim é uma satisfação, né? Nós que viemos lá de Lusiânia, do entorno do Distrito Federal ali, para poder prestigiar, né, uma bela iniciativa do nosso deputado estadual Ricardo Quirino. E com certeza esse evento, os alimentos que estão sendo arrecadados aqui, vai chegar naquela família, naquela pessoa que mais precisa através desse jogo. Olha, vamos falar de um assunto muito importante, que é a instalação de usinas solares aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos recebendo aqui, para falar desse assunto, 3 autoridades do assunto, né? Luiz Célio, que é secretário de Obras da Aleg. Tudo bom, secretário? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer. Prazer é nosso. Luiz Amaral, engenheiro também Bom da dia. Assembleia. Você está tranquilo? Bom, tranquilo. Bom dia. Bom dia a todos. Danilo Sulino também, que é engenheiro. Tá bom, Danilo? Tudo bem, tudo jóia. Sejam bem-vindos aqui. Gente, como é que está o trabalho de vocês em relação à instalação dessas usinas? O trabalho está correndo a todo vapor, né? Inclusive aos sábados. Estamos trabalhando a maioria, todos os sábados praticamente, e certo. alguns domingos. A entrega prevista para o final de janeiro, tudo indica que vai ser entregue até o final de janeiro. E a parte mais técnica eu deixo para o Amaral, os 2 engenheiros que estão, né? Tá certo. Então vamos começar com o Amaral. Como é que surgiu essa iniciativa, essa discussão dessa instalação, Luiz? Desde a construção da obra, que eu participei da construção da obra, a administração anterior, sim, ela pensava em fazer alguma coisa sustentável, né? A obra estava quase pronta, aí nós fizemos uma mini usina na cobertura. Nós temos uma mini usina aqui já, mas pequena, para dar uma satisfação na época, na ocasião. Aí depois, com a nova administração, a gente pensou em ampliar essa usina. Aí, como nós estamos trabalhando nela hoje, e vai ter vários benefícios, né? Nós temos vários benefícios, principalmente a redução do consumo da energia elétrica, né? E a energia é fonte limpa, sustentável. Então nós partimos para fazer esse grande projeto, esse macro projeto hoje que está aqui instalado. E inclusive nós estamos mostrando as imagens, é isso aí, não é? Isso. Ô Danilo, qual que é a capacidade total de geração, hein? Essa usina ela é composta aí por mais de 1.800 módulos solares
E a estimativa é que ela vai gerar em torno de 150 mil kWh mês. E aí a gente estima fazer uma economia aí de 60% em quilowatt-hora do nosso consumo Quando a de energia gente elétrica. fala isso sobre, por exemplo, o consumo que hoje a Assembleia tem, o que isso significa? Isso significa 60% do consumo hoje da casa. Quer dizer, eu queria saber, Luiz Célio, isso é uma economia grande, né, gente? Sim, veja bem, isso é uma realidade. Vai ter que acontecer, né, porque é uma energia limpa. Conhecendo o nosso presidente como a gente conhece, a gente sabia que ele ia exigir isso da melhor maneira possível. Inclusive, essas placas foram melhoradas durante o tempo. Era uma placa, ela melhorou. O sonho é que nós chegamos... Hoje nós estamos com... Eu vou falar em valores. Nossa energia é em torno de R$300 mil por mês, pouco menos. Vamos economizar, a princípio, em torno de 90 mil. Mas eu tenho certeza que não vai parar por aí. Nós devemos continuar, talvez aumentar, talvez não, com certeza aumentar isso aí, pelo menos a 60%, mais da metade. Não é um valor, não é só pelo valor financeiro, é principalmente pela energia limpa, pela preocupação do presidente com a ecologia, com o meio ambiente. A gente conhece o valor que ele dá nos animais e por aí vai, né? Sim. Então ele não vai abrir mão que a gente pare não vai querer que a gente pare por aqui. E, se Deus quiser, o ano que vem a gente já começa um outro estudo para aumentar. Tá. O Kennedy, volta àquela imagem que eu estou vendo ali. Amaral, comenta para a gente. Quer dizer, nós estamos vendo todo o sistema e os carros lá embaixo. Certo. Essa foi uma das vantagens nossas, utilizar todas as placas solares como estacionamento coberto. E hoje nós temos a parte do estacionamento da fachada posterior totalmente coberta. E uma parte da Avenida Olinda, também metade coberta, e vai beneficiar vários carros de servidores, que também era um projeto que nós ia fazer, agora ficou sem custo, né? Porque a placa solar aproveita já. Economia de todo lado, né, Danilo? Com certeza, economia de todos os lados. Essa cobertura do estacionamento é benefício tanto para os servidores como para os visitantes, né? E foi uma ideia bem inovadora, né? Que a princípio pensava assim, fazer uma cobertura para o estacionamento e agora a cobertura já gera energia elétrica. Então, um detalhe, bastante economia. Sem interromper o Danilo, mas com um detalhe. Ela não transmite o calor para o carro. Porque as pessoas estão pensando que por ela aparentemente é metálica, ela vai esquentar os carros. De maneira nenhuma. Aliás, a gente está vendo que ela está refrescando. Então, realmente foram duas coisas atendidas com uma tacada só. Eu tenho curiosidade, nós estamos falando da capacidade, mas eu estou vendo as placas. Porque quantas placas, gente? Quantas placas? Aí foi instalado 1.833 placas. São módulos solares, né? E isso aí é fantástico, né? Não sei, recentemente o governador inaugurou lá na Ceasa uma mega usina, mais ou menos do estilo da nossa. Só que ela foi uma mega usina que ela é feita em alta tensão e não é igual a nossa. Mas a nossa é a mesma coisa, padrão, só que a nossa é só para atender a Assembleia. O que ele fez lá para atender vários locais. Então eu acho que é uma tecnologia boa, acho que isso aí está todo lugar, todo mundo fazendo, porque o sol é de graça, todo mundo fala que é de graça, né? Então para que perder? O momento é agora, vamos investir, vamos fazer a energia solar nas casas da gente, comércio. Os comércios hoje em Goiás, tudo tem esse sistema. Não, é um belo exemplo, né, que a Assembleia está dando, né? Quem dera se todas as pessoas copiassem, né, essa iniciativa tão valiosa, né? Eu, por exemplo, quando eu coloquei na minha casa também, fantástico, né? Primeiro a economia financeira, depois o que você pensa no próprio meio ambiente. Nós estamos sofrendo tanto, né, com essas questões ambientais que a gente precisa contribuir. E essa é uma forma, né? E o retorno nosso aí do investimento, que é muito importante a pessoa perceber nisso aí, é de 4 a 5 anos. Quer dizer, não é longe. Hoje, de 4 a 5 anos já está pago tudo isso aí, aí vai só a economia. Aí começa a entrar a área de manutenção, que nós também, a construtora, hoje ela tem 1 ano de manutenção para a gente, que vai ser gratuitamente,
E a gente vai também trabalhar num processo de manutenção dessas placas. Ela carece de manutenção. Luiz, quando é que fica pronto? Vou até querer que você repita isso. Final de janeiro, tudo dando certo. Se Deus quiser, está previsto para terminar em final de janeiro. Aí em fevereiro já começa a utilizar. Dia 21 agora, e 22, já vamos desligar toda a Assembleia para ligar, fazer as ligações. Não que já vai usar a placa, mas se Deus quiser, final de janeiro. Porque nós temos que fazer um desligamento para acoplar esse sistema na nossa subestação. Sim. Aí nós precisamos desligar todo o prédio. Aí nós estamos tentando uma data agora, dia 21, talvez a empresa, tem que ver se a empresa dá certo para a empresa também, e para a gente conseguir colocar a nossa usina nela. Mas é 31 de janeiro, que é o último, é o prazo do contrato, né? Eu creio que até um pouco antes a gente consegue ativar essa usina. Um detalhe técnico que eu acho interessante, a gente acostumado, né? Nós visitamos outras usinas por aí e nenhuma eu vi a riqueza de detalhes da nossa. O engenheiro Amaral não abriu mão de todas aquelas estruturas ali, tem aterramento. Sim. Então, a gente tem não só a economia financeira, mas a segurança também. Aterramento em todos os... Houve até algumas pessoas que contestaram, mas o Amaral pode explicar melhor, mas todas com aterramento. Então, é uma coisa que não vai acontecer, vamos dizer assim, a manutenção deverá ser tranquila, né? Porque nessa região aqui nós temos um vento muito forte e agora está vindo umas chuvas totalmente estranhas, né? Com trovoadas e tudo. E o Amaral desenhou, calculou e todas têm aterramento. Coisas que não acontecem em outras usinas. É isso, Amaral? É isso aí. A parte do aterramento é mais para descarga atmosférica, né? Raios, né? Uhum. Você pega esse período chuvoso, tem aquele período que é mais quente, vem aquelas descargas atmosféricas. Então nós fizemos essa proteção, tanto no prédio nosso também já tem também, né? Para evitar alguma coisa. É difícil mensurar o que vem lá de cima, mas a gente protege o que a gente consegue. Gente, olha, eu queria deixar um convite para que quando em janeiro vocês voltem aqui para a gente já falar desse início todo aí e dar os parabéns, né, por esse trabalho de vocês, porque é muito importante a gente falar de questões ambientais, né? A ideia é essa e vocês estão colocando em prática uma revolução, né? Eu imagino, não sei se outras assembleias do Brasil também estão tendo essa ideia e essa iniciativa, mas nós estamos tendo. Por isso eu quero muito agradecer ao Luiz Célio. Luiz, obrigado. Obrigado. Volte mais vezes. Também ao Luiz Amaral. Eu queria só mais colocar mais um detalhe, porque às vezes comenta muito aí a questão do meio ambiente, né? Na parte do bosque, que nós colocamos as placas lá, aquelas árvores que foram retiradas, foram todas replantadas. E além da gente replantar essas árvores, aumentamos mais 33 árvores. Quer dizer, a parte de arborização do bosque não perdeu nada. Fizemos acrescentar mais árvores. É bom registrar isso aí, porque às vezes a pessoa cortou árvore, colocou placa. Nós não cortamos árvore, nós tiramos, colocamos em outro local. E colocamos as placas. Tá certo. Danilo, obrigado também. Obrigado, fica à disposição aqui, trabalhando pela Alego. Tá certo, que bom. Um abraço. Pode? Posso claro, acrescentar? O programa é de vocês. Sobre o que o Amaral falou, inclusive estamos plantando algumas plantas rasteiras. Estamos plantando, nós tínhamos um pé de erva cidreira aqui, não sei se você conhece. Conheço, eu também já, ampliamos, temos no final a gente vai plantar um pouco de flores e talvez, se o solo permitir, vamos fazer uma horta. Tá? E aproveitando, em nome da nossa Secretaria de Obras, queria desejar a todos da Assembleia e também ao público em geral, a você, Feliz Natal para todos, um final de ano bem fraterno, e a gente tem um 2025 melhor do que foi o 2024, com perspectivas aí que nós temos de ser bem melhor mesmo. Um grande abraço, feliz ano novo, e se Deus quiser, o ano que vem estaremos aí firmes novamente. Tá certo, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para vocês também, viu, Amaral? Obrigado. Obrigado a todos.
Que bom, olha, falamos sobre essa importante obra e vamos seguindo aqui no nosso programa. Quero mandar um abraço também para o Roberto, né, que é o nosso produtor, teve essa ideia de realmente fazer esse balanço, né, em várias diretorias, em vários setores aqui da Assembleia Legislativa. E olha que balanço maravilhoso esse que a gente está apresentando para vocês, trabalho sério, trabalho que realmente está dando resultado e vai dar muito mais. Tá bom? Vamos continuar também. A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para a apresentação do projeto do Parque Metropolitano de Goiânia. No encontro foram discutidos os diversos aspectos, tanto ambientais e urbanísticos, quanto sociológicos. A reportagem é da Patrícia Lee. Superação, dedicação e inspiração. Essas são marcas que definem os atletas. E para celebrar tantas histórias, a Assembleia Legislativa de Goiás homenageou mais de 100 esportistas de diversas modalidades em uma sessão solene, marcada por emoção e memórias compartilhadas. As imagens mostram a grandiosidade de um projeto que foi apresentado em julho deste ano ao novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O objetivo da proposta do denominado Parque Metropolitano de Goiânia é promover a preservação dos recursos hídricos e das principais bacias hidrográficas da região que segue o eixo Goiânia, Anápolis e Brasília. O grande ganho é melhorar a qualidade de vida de quase 3 milhões de pessoas que moram em 21 municípios da região metropolitana de Goiânia. E essa proposta ela requalifica o meio urbano e rural, melhora a paisagem, despolui os rios, gera emprego e renda. Então, é uma proposta estruturante, promove o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Para detalhar o projeto, que conta com a participação de mais de 30 agentes, incluindo iniciativa privada e Estado, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa. Nós estamos resolvendo uma questão de décadas, né, de tratamento de recursos hídricos, de questão de matas ciliares que foram destruídas, de fauna, de flora, né, e também de pessoas assentadas na beira do rio, em áreas de proteção ambiental, que todos os anos sofrem com as inundações. O projeto agora aguarda a liberação de recursos para o início das obras. A expectativa é que o Parque Metropolitano de Goiânia seja implementado até outubro de 2033, data do centenário da capital. O deputado Mauro Rubem, do PT, autor da audiência pública, falou sobre a importância do tema. É justamente dar condições dignas de vida para aproximadamente 9 mil pessoas que estão ali à margem do Meia Ponte, na região principalmente da Vila Roriz, e que é preciso, no primeiro momento, o olhar inclusive do governo federal, para poder dar dignidade para essas pessoas. No processo de encaminhamento é o uso e a proteção do rio Meia Ponte, das suas nascentes ali, dos córregos que fazem parte da bacia, né, garantindo a preservação. E a terceira fase é justamente criar a proteção com o uso sustentável dessas áreas para geração de emprego e renda, e área de lazer e de entretenimento. Em celebração ao Dia Estadual do Atleta, comemorado neste mês, a Assembleia Legislativa fez uma homenagem a mais de 100 esportistas de diversas modalidades numa sessão solene, proposta pelo deputado estadual Ricardo Quirino. A reportagem é da Heloísa Caos. Superação, dedicação e inspiração. Essas são marcas que definem os atletas. E para celebrar tantas histórias, a Assembleia Legislativa de Goiás homenageou mais de 100 esportistas de diversas modalidades em uma sessão solene, marcada por emoção e memórias compartilhadas. Fiz até corrida de automóveis, corrida de carro, trouxe campeão brasileiro para correr aqui em Goiânia. Os campeões de motocicleta no Brasil inteiro correram aqui. Felipe Latorre, Luiz Carmona, Felipe Alexandre, todo mundo. Então, com isso, o motociclismo desenvolveu em Goiânia. E hoje eu estou sendo homenageado, estou me sentindo muito honrado. Eu comecei a correr de moto em 1980, no qual fui campeão brasileiro, campeão goiano de RD 350. E é a primeira vez que eu sou homenageado em alguma coisa. Então, assim, estou me sentindo honrado completamente
assim, enaltecido. A emoção é gratidão, né? Porque a minha modalidade, que é o cross training, é uma modalidade nova. Então, tem um pouquinho de tempo, tem 8 anos que eu estou como coach já. E ser homenageada é uma grande honra. Proposta pelo deputado Ricardo Quirino, a sessão especial com a entrega do certificado do mérito legislativo homenageia o Dia Estadual do Atleta, uma data de iniciativa do próprio parlamentar para reconhecer as conquistas e o impacto positivo do esporte na sociedade. Importante a iniciativa de hoje, a última sessão. A gente está realizando hoje, no meu caso, de homenagens. Realizamos 3 durante o ano para os atletas, ex-atletas, depois para as mulheres, né? No dia 8 de março foi feita a sessão de homenagem às atletas e hoje encerrando. E eu queria, amiga, dizer uma coisa importante. Não só atletas e ex-atletas, mas profissionais também que trabalham na área do esporte. Esses também sempre serão homenageados. Mais do que uma homenagem, a cerimônia também reforça o compromisso da Assembleia Legislativa em promover o esporte como um instrumento de transformação social. Nós temos um programa aqui, o Alego Esporte, que trata de esporte. Então isso é importante. Nenhuma casa legislativa, e eu quero fazer uma ressalva ao nosso presidente Bruno Peixoto, pode ficar fora da discussão e de homenagear os atletas. Esporte é vida, é saúde, é dignidade, muito mais que a gente pode falar. O esporte é vida, o esporte vale a pena e o esporte precisa ser também evidenciado para a sociedade no sentido de que ele complementa a infância, complementa a adolescência, complementa o adulto e é muito importante esses olhos voltados para o atleta, principalmente do estado de Goiás. Para mim é uma honra conseguir que todos estivessem aqui para ser lembrado, né? Ser marcado, já que o esporte hoje, a moto velocidade vai estar muito em evidência, que está chegando o Mundial de Moto aqui em Goiânia. Todo atleta iniciante, né, tem aquela dificuldade, aquela logística para conseguir chegar a algum lugar ainda no pódio. Até esse processo ainda vai muita caminhada, né? E isso aí simplesmente reforça o apoio, o incentivo para o atleta que buscar o seu sonho. É possível buscar o seu sonho. Olha, vamos para Chapadão do Céu agora. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Bruno Peixoto, recebeu mais um título de cidadão. Durante o evento, prestigiado pela população e também por lideranças, o parlamentar falou de suas ações junto ao município e também anunciou emendas para a educação e para a infraestrutura. Ela está localizada no extremo sudoeste goiano. Tem aproximadamente 13 mil habitantes e fica a 480 quilômetros de Goiânia. Destaca-se fortemente na agricultura e no turismo. O município abriga parte do Parque Nacional das Emas. E se você pensou em Chapadão do Céu, acertou em cheio. Chapadão do Céu é considerada uma das cidades mais sustentáveis do Brasil. Ganhou até um ranking goiano de melhor cidade para viver. Atualmente recicla mais de 80% de todo o lixo produzido aqui. E tudo com um destino correto. A cidade, que é exemplo de conservação ambiental, destaca-se também na saúde e na educação. Inclusive, recebeu recentemente o selo ouro do MEC, com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. E esta bela cidade ganhou um filho ilustre, Bruno Peixoto, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. A cerimônia de entrega do título honorífico Céu Chapadense aconteceu na Câmara Municipal e teve como autora a vereadora Nick Dalton, com a aprovação de todos os parlamentares. Para os vereadores, o momento foi de celebrar a dedicação e o compromisso de Bruno Peixoto com o município. Eu devo muito, não só ao deputado, mas toda a equipe dele, assessores, que me mostraram caminhos, né? E criou um vínculo muito verdadeiro. Eu acho que essa é a palavra. Então, hoje é um dia muito especial para toda a população de chapadense. A mesma dificuldade que Chapadão do Céu hoje tem, Serranópolis tem, nós temos o Aporé também, que tem uma dificuldade grande, e com certeza toda essa nossa região vai ganhar com esse título de cidadão Céu Chapadense para o nosso deputado Bruno Peixoto. O evento contou com a presença da comunidade e de várias lideranças, entre elas os prefeitos de Chapadão do Céu e de Serranópolis, além do deputado Cairo Salim.
Essa é uma cidade referência no IDH, na qualidade de vida, e nós juntos vamos fazer muito mais, porque o presidente Bruno Peixoto está focado em ajudar o extremo sudoeste goiano, em ajudar a cidade de Chapadão do Céu, e nós juntos estaremos sempre fazendo isso. Quando ele era líder do governo ainda e eu assumi a prefeitura, o procurei, falei das dificuldades que a gente tinha aqui e ele prontamente se dispôs a me ajudar. E a cidade hoje reconhece esse auxílio, essa atenção com o Chapadão do Céu. Mais que merecido, não poderia deixar de estar presente, prestigiando o nosso presidente, né, o Bruno. Parabéns aqui aos vereadores que propôs mais um título, né, e mais um cidadão aqui de Chapadão do Céu. E a cidade vizinha, nós não poderíamos deixar de estar aqui prestigiando mais uma vez a cidade de Chapadão e também o nosso presidente Bruno. Durante a solenidade, o deputado Bruno Peixoto falou sobre diversos projetos e ações relevantes que levou para Chapadão do Céu. Entre eles, a construção de uma unidade avançada do Corpo de Bombeiros Militar e da nova rodoviária da cidade. Ainda em seu discurso, reafirmou o compromisso com o município ao anunciar emendas parlamentares juntamente com o deputado Cairo Salim, totalizando R$ 500 mil para projetos nas áreas da educação e infraestrutura. Eu fico muito feliz de receber esse título e, evidentemente, aumenta a nossa responsabilidade para com os munícipes, meus irmãos, e tenha certeza, nós já fizemos muito e faremos muito mais. Após a cerimônia, o novo filho de Chapadão do Céu, acompanhado das autoridades do município, visitou as obras da unidade do Corpo de Bombeiros e da nova rodoviária. Hoje a obra está quase que concluída e já estamos marcando a inauguração dessa obra, Unidade Avançada do Bombeiro Militar, uma obra construída com muito carinho, com muito amor, uma obra que vai prestar um serviço de excelência à sociedade. O que a gente quer com isso? Melhorar a segurança da nossa cidade, devolver para os agricultores a tranquilidade, que eles possam continuar trabalhando, produzindo para o Estado, gerando emprego, desenvolvimento social. O bombeiro é fundamental para que isso continue acontecendo na nossa região. Isso aqui vai trazer desenvolvimento também para a cidade. Então a gente consegue, o Corpo de Bombeiros ele se envolve em várias ações, educação, saúde, segurança pública, salvamentos, defesa civil. Então esses bombeiros vão vir para cá, vão trazer um diferencial para a cidade. E é isso que a gente espera. Olha, um bom dia para você. Amanhã a gente volta com mais um Agora Goiás. Abraço.